Oiê, tudo bem por aí? Renata da Compartilhagem aqui. Amanhã é dia de votação e pensando nisso, eu pensei também que todo mundo fala que o quão importante é a gente votar de acordo com a nossa classe social, mas ninguém diz onde que tem essa informação, né? Como que a gente sabe qual é a nossa classe social. E aí eu tô trazendo os dados. É, de acordo com o World Inequality Database, do Laboratório das Desigualdades Mundiais, a população mundial é dividida em 4 classes sociais. Eles chamam de classe média alta, ricos, pobres e miseráveis, mas aqui eu trago como bilionários, milionários, pobres e miseráveis. Aqui tem a pirâmide da desigualdade social e o equivalente em patrimônio aqui do lado. Então, os bilionários são 1% da população e detêm 38% da riqueza. Os milionários são 9% da população e detêm 38% da riqueza. Juntos, eles detêm quase 80% do patrimônio mundial. Pobres são 40% da população mundial e detêm 22% da riqueza, e os miseráveis são metade da população mundial e detêm 1,8% da riqueza. A gente está falando dos dados mundiais, mas se você olhar aqui do lado, tem os dados do Brasil. Então, os pobres, os miseráveis no Brasil, eles detêm 0,4% de patrimônio apenas. Isso significa nenhum patrimônio, mas dívidas. E quem não está endividado? De repente você está achando que é pobre e é miserável, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar isso, mas como que a gente pensa isso? Eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui que deve levar em torno de meia hora, 40 minutos, para que a gente descubra a nossa classe social. Vamos juntos? Primeiro, o que significa a classe social, né? Como que ela é determinada. Então, considerando que a classe social é determinada pelo montante de riqueza e patrimônio que cada classe concentra, assim como a relação com acesso a bens de consumo, qualidade de vida e bem-estar social. Então, pensando nisso, você é milionário, detém controle e poder, você é milionário, tem privilégio e status social, você é pobre, passa por estigma e preconceito, ou você é miserável, passa por exclusão, invisibilidade e marginalização. O importante é a gente pensar, a gente vai colher uma informação agora e vai chegar nesses dados, colocar aqui e ver com qual classe a gente se identifica. Então, vamos para o instrumento agora. Ele é um híbrido desses dois instrumentos, dos dados da desigualdade social mundial e da roda do poder, do Canadian Council for Refugees, Conselho Canadense para Refugiados. E, seguindo a lógica desses dois instrumentos, eu criei essa mandala aqui. Quanto mais próximo do centro você estiver, mais privilégios você detém. Quanto mais próximo da margem você estiver, mais marginalizado você é. Então, essa camada é de controle e poder, essa camada de privilégio e status, esta camada laranja de estigma e preconceito, e a camada vermelha significa exclusão e margem. A gente vai começar com o marcador de raça e etnia, né? Todos nós temos raça, gênero, sexualidade, idade, aparência, esses são os marcadores sociais da diferença, são eles que compõem a nossa identidade, e aí vamos começar com raça e etnia. Como que você se identifica? O bacana é pensar a forma que você se identifica, e é dessa forma que você deve colocar quando fizer o instrumento, mas também é importante pensar como que a sociedade te vê. Então, branco com traços europeus, que é visto como branco, pardo, latino, amarelo ou mestiço, negro, retinto e indígena. Eu vou me colocar como parda,
porque na minha certidão está como parda, embora eu entenda que o pardo está dentro da negritude, mas sofre estigma e preconceito se comparado a brancos com traços europeus, não tão marginalizados quanto os negros, retintos e os indígenas. Então é para a gente pensar como que essas opressões e privilégios nos atravessam enquanto identidade. Vamos marcando? Então vamos lá para o próximo. Gênero. Como que eu me vejo? Como cisnormativo binário, binário ou homem ou mulher, cisnormativo, nasci mulher, me reconheço como mulher, que sou vista como cisgênero, que não é visto em conformidade com o gênero de origem, aqui que é visto como cisgênero, que tem uma passabilidade, uma feminilidade adequada a ser mulher, ou uma masculinidade adequada à norma social do que considera ser homem. Ou aqui, que não é visto em conformidade com o gênero de origem, abertamente não binário, intersexual, transgênero e agênero. Eu me identifico aqui. Embora eu tenha uma passabilidade, eu tenha um certo privilégio por ser considerada cisnormativa ou que é vista como cisgênero, eu não tenho a passabilidade e nem me reconheço como um ser binário. Então, por isso eu tô aqui. Sexualidade, heteronormativo, que é visto como hétero, que não é visto como hétero, abertamente LGBTQIAP+, poliamoroso, assexual, pansexual, não romântico, demissexual, tem outras terminologias. Não cabe tudo aqui. Eu vou de novo marcar aqui, porque eu não sou heterossexual e não me reconheço na heteronormatividade, por isso vou sofrer algum preconceito em relação à heteronormatividade, que é o padrão social. Esse instrumento, a ideia é fazer um letramento das terminologias que são apropriadas para discutir esses assuntos. Então a gente costuma pensar dentro da caixinha, mas não costuma entrar nesses assuntos. E esses assuntos, eles sustentam a norma. Por isso que a gente vai passear por esses marcadores. Vamos lá. Próximo é a idade. Adulto jovial, adulto produtivo, jovem ou velho demais para alguma coisa, criança, adolescente, idoso mais 40. Eu vou me colocar aqui como eu me sinto adulto produtivo, mas a sociedade já me vê como velha demais, né? Mas tô marcando da forma que eu me sinto, então eu vou colocar um azulzinho aqui. Ou não. Na verdade, eu sou mulher mais 40, então vamos lá e... embora eu seja produtiva porque eu estou dentro de um corpo capaz para produzir ainda para o sistema, eu já sou considerada improdutiva para gerar filhos, por exemplo. Aparência, atraente dentro do padrão, pouco atraente ou fora do padrão, não atraente. Eu posso me colocar aqui dentro do padrão, mas eu vou me colocar dependendo da bolha que eu tiver, eu sou pouco atraente, fora do padrão, ou até não atraente. Isso vai dependendo muito da bolha que eu tiver e da aceitação, da passabilidade que eu tiver nos lugares que eu frequento. Saúde mental. Saúde física, número 6. Corpo capaz, deficiência invisível, deficiente capaz, PCD considerado incapaz. Aqui a gente está falando de saúde física, saúde mental está do lado, tá bom? Então eu vou me colocar como um corpo capaz. Eu não sou PCD, não tenho nenhuma deficiência. E vou seguir para a saúde mental.
neurotípico estável, neurodivergente diagnosticado e por isso resiliente, porque teve acesso ao diagnóstico, neurodivergente não diagnosticado e por isso vulnerável, em situação de sofrimento psíquico ou trauma. Eu não posso dizer que sou neurodivergente, já que eu não tenho um diagnóstico, mas eu considero que eu estou em situação de sofrimento psíquico e trauma. Então, estou aqui marcando. Vamos para a nutrição. Número 8. Bem nutrido, alimentado, mal nutrido, faminto, em situação de escassez, sem acesso à alimentação de qualidade. Eu me considero uma pessoa alimentada, não bem nutrida, porque eu não tenho acesso a orgânicos, no meu país os agrotóxicos são liberados e eu estou sendo envenenada. Então eu tenho vontade de me colocar aqui, mas eu não estou em situação de escassez a ponto de sentir fome. Eu tenho que comer. Mas eu posso me colocar como mal nutrida porque eu estou sendo envenenada, né? Pelo meu próprio governo. Então, me coloquei aí como mal nutrida. Educação, graduado, mestre, PhD, tecnólogo, médio completo, ensino médio incompleto, analfabeto e literado sem educação formal. Eu sou graduada, portanto, marquei aqui um azul claro. Uhul! Linguagem, bilíngue, proficiente na língua do país em que reside, monolingual, sem capacidade linguística. Eu vou marcar que eu sou bilíngue e vou explicar para vocês que o proficiente na língua do país em que reside significa que a pessoa consegue redigir um texto, consegue tentar uma vaga de maneira formal, tem capacidade de escrita, tem um monolingual, que eu coloquei essa terminologia pensando nas pessoas que têm capacidade de comunicação, mas não de uma escrita para concorrer a um cargo, por exemplo, vai sofrer algum preconceito, alguma defasagem. Ocupação, profissão que confere poder e controle, profissão com status e estabilidade, assalariado, trabalhador braçal rural, doméstico, autônomo. Eu vou me colocar como autônomo ou assalariado. Aqui seria a profissão marginalizada, desempregado, catador, vendedor ambulante. Classe, bilionário, milionário, herdeiro, burguês, pobre, classe trabalhadora, proletariado, miserável, carente, indigente. Estou aqui como classe trabalhadora, proletariado. Economia, dono dos meios de produção, com alto poder aquisitivo e grande patrimônio, desprovido de patrimônio ou estabilidade financeira, dependente financeiro, carente, miserável. Eu sou desprovida de patrimônio ou estabilidade financeira. Então, estou aqui no laranja. Moradia, latifundiário, proprietário de terras, com patrimônio considerável e recursos suficientes, inclusive para poder parar de trabalhar, vai continuar ali com teto, né? Morador de periferia, locatário, inquilino, abrigado. Sem teto, quilombola, morador de assentamento ou ocupação. Eu sou moradora de periferia. Então, estou aqui. Cidadania. Cidadania permanente, residente documentado, cidadania ou residência dependente ou pendente, refugiado, expatriado e apátrida. Aqui eu tenho cidadania permanente, já que sou cidadã brasileira. Transporte, cultura e lazer. Esses daqui nós vamos fazer juntos. Porque transporte, cultura e lazer, eles estão atrelados, concorda? Porque quando você vai para um show,
para o teatro, para um museu, você vai gastar com transporte. Para que você tenha lazer, você vai ter que comer quando você sai. Se você tiver 3 filhos, é para você e para mais 3, né? Então, quanto de acesso que você tem a essas 3 coisas? Acesso irrestrito. Você pode ir num show da Madonna amanhã e na semana que vem da Katy Perry e na outra semana da Lady Gaga. Entendeu? Você pode ir ao Terrastalha depois que você for ao show, sei lá, ou outro lugar chique, fancy. Você tem transporte para ir, voltar, qualquer meio, você consegue ter transporte, cultura e lazer irrestritamente, ou seu acesso é moderado? Você tem, assim, você consegue, mas você vai ficar sem ir no show da Lady Gaga, só dá para ir na Madonna e na Katy Perry. Ou o seu acesso é restrito, ou você não tem acesso, você é sem acesso, carece de gratuidade, dependente de políticas públicas. Então, como que é para você? Para mim, eu sou dependente de políticas públicas. Então, eu vou colocar aqui, acesso restrito, não acesso completamente, mas é um acesso menor, certo? Comunidade, vida social e espiritualidade, eu também vou tratar juntos. Por quê? Dependendo, você só vai ter acesso a isso se você estiver dentro de um grupo da igreja, por exemplo, ou da bolha que você frequenta, da sua família, por exemplo. Então vamos pensar, comunidade, o que significa? Significa rede de apoio, acolhimento, se você ficar doente tem alguém ali para segurar a onda, a sua rede de apoio é extensa. Por exemplo, eu sou mãe solo e tenho gêmeos e eu preciso descansar, eu tenho alguém para cuidar? Se eu não tiver ninguém e tiver dinheiro, recursos, eu consigo pagar alguém. Mas se eu não tiver recursos, eu dependo de uma rede de apoio, certo? A minha rede de apoio é extensa, é acessível, é escassa ou é inexistente? A minha rede de apoio hoje é acessível. A minha vida social é ativa e diversa, fora da bolha, é ativa numa bolha, eu sou isolada sem vida social ou privado de liberdade em situação de cárcere. Não que uma pessoa que esteja em situação de cárcere não tenha vida social, mas é reduzida, né? Se comparada a alguém em liberdade. Então, a minha não é diversa, eu diria que é ativa numa bolha. E às vezes isolada. Às vezes. Espiritualidade. Católicos são a maioria no nosso país, cristãos a segunda maioria. Aqueles que sofrem um pouco de preconceito são os não praticantes, sem religião definida. Mas os que sofrem mais preconceito são os espíritas, umbandistas, candomblecistas, bruxos, ateus, muçulmanos e outros. Eu, como tenho uma religião, uma prática não convencional, eu tô aqui. Família afetiva, funcional, disfuncional, tóxica. Pensando na família, que a minha família sou eu e meus filhos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que eu, ela é funcional e afetiva, às vezes afetiva, às vezes funcional, mas eu tô aqui, ó, entre funcional e afetiva. Já foi extremamente disfuncional e já foi tóxica, né? Hoje tá afetiva. Uhul! Estado civil, casamento heterossexual monogâmico,
Homem solteiro ou separado com ou sem filhos tem mais privilégio. Mulher adulta solteira e sem filhos vai sofrer preconceito. Mãe solo, separada, divorciada, não monogâmico, poliamoroso. Vou eu lá pro vermelho de novo. E agora o último, espécie. O humano, que seria o dono de todos os outros, o absoluto, mas pensando como animal, os animais que são amados, então os pets, cachorros, gatos, aqueles que são explorados, e pensando também espécie como corpos, não só animais, mas rios, árvores, né, outros corpos. E então os explorados, rios, árvores, animais de tração, por exemplo, cavalos, ou o meio ambiente no geral, e os descartáveis, os considerados inúteis, como ratos, baratas, insetos, né? Embora eu seja humana, eu não me sinto dona, eu me sinto explorada, e vou me colocar como tal aqui, e agora eu vou contabilizar quantas vezes eu marquei cada um deles e vou colocar na minha florzinha interseccional. Então vamos lá, primeiro vamos para a posição de poder e controle, marquei 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar ali número 5, deixa eu... 5. Opa, deixa eu pegar isso daqui, copiar. Aí o azul claro eu marquei 2, então vou copiar aqui e vou colocar 2. Aí o laranja, vamos ver quantas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vamos marcar 11. O laranja. E vamos ver o vermelho. Quantas vezes eu marquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o vermelho. Então, a minha classe vai ser de pobre. Isso é um cogito, não é um diagnóstico fechado, é só para a gente se pensar. E pensar o que significa isso. Então, vamos lá. Marquei 6 nessa posição de exclusão e margem. Eu tenho alguns marcadores que eu sofro mais preconceito, mais opressão. E alguns outros marcadores eu tenho privilégios. Onde que eu tenho privilégios? Eu tenho uma família afetiva, eu sou cidadã residente, eu sou bilíngue, eu sou formada e eu tô num corpo capaz, por enquanto, né? Mas eu sofro opressões aqui, estigmas e preconceitos na grande maioria. Vamos pensar o que significa isso? Vou fechar aqui, não consigo fechar. Vamos pensar o que significa isso. Então, eu como pobre, o que acontece comigo? Eu tenho escassez de acesso à educação, emprego, lazer ou saúde, renda limitada e recursos modestos, moradia de baixo custo em áreas rurais ou periféricas, dependência de emprego e baixa remuneração, dependente de políticas públicas para complementação de renda. Eu me identifico com esse diagnóstico? Me identifico. E aí, deu para você pensar a sua classe social? Você já sabe
de que forma que você tem que votar e no que você tem que considerar. Amanhã a gente vai escolher vereadores. Vereadores, eles têm a responsabilidade de fazer as leis que nos incluem. Significa direitos. Então, quando a gente vem para essa roda aqui, a gente coloca imposição de privilégio e opressão, a gente está falando de quem tem direito e acesso a bens de consumo, qualidade de vida e bem-estar social, e quem não tem direito a essas coisas. Vamos votar consciente amanhã? Eu vou de chapa indígena e voto Boulos, para que São Paulo não caia no limbo de já ter um bolsonarista como governador, ter uma potência aí de progressista na nossa prefeitura. É isso, espero que vocês gostem. Vão lá no site, baixem a dinâmica, e se vocês me mandarem essa florzinha interseccional aqui de vocês, eu mando outra ferramenta para vocês. Beijo, boa votação amanhã. Amanhã não, daqui a pouco. Até.